do maligno nesse lugar. Toda linha de contato no reino das trevas seja neutralizado agora, e que haja comunicação só entre o trono do Senhor, e que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. Podem ficar sentados à vontade? Lucas, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 1. A leitura é extensa, mas é necessária para nós compreendermos o contexto, porque que Jesus proferiu a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Amém? Diz o texto assim, Lucas 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles? E ele lhes falou uma parábola dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrada, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida, minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverás mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 peças de pratas e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, e buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrada, ela chama as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma, que eu havia perdido. Assim eu vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse a seu pai: Dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele os enviou a seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele estando ainda longe no caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu à tua vista, e já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Traz a melhor veste e veste-o, e põe-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, matai-o e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e vive. Novamente tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo.
E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu o transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu, mas era necessário fazer festa e regozijarmos, porque este teu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Amém? Aleluia. Mensagem grande. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né, amados? Aleluia! Vamos, essa parábola aqui, a gente vê lá no começo, os escribas e os fariseus, de novo, sempre é eles, né? Tentando Jesus, né? Este homem come e bebe com pecadores? Jesus olhou, quem eram os escribas? Os fariseus, eram os doutores da lei, os conselheiros que orientavam, ensinavam o povo, né? Os conhecedores da palavra, né? Os intérpretes das escrituras. E eles ficaram indignados de ver Jesus comendo e bebendo com pecadores. Aqui essa parábola aqui, ela tem muito simbolismo nela, nesses textos aqui, né? Porque podemos entender como os judeus sendo aqueles religiosos que seguiam os mandamentos, tudo certinho, as leis de Deus, e os gentios que não importavam com nada e sendo aceitos no reino de Deus. E nós vemos aqui duas mentalidades, o filho pródigo e o filho que estava em casa, aquele que se indignou. Este teu filho gastou tudo com as meretrizes, né? Nós vemos aqui que o que está em casa não é muito diferente do que saiu e gastou tudo. Porque fala que ele se indignou, ele teve ódio, ele teve raiva do outro que estava perdido e voltou. Assim é quando a gente não recebe aqueles novatos que estão chegando na igreja, os jovens, né? E os velhos de igreja, né? Os religiosos, ficam, não, mas chegou agora, já está fazendo tanta coisa, fica indignado, né? Então nós vemos aqui duas mentalidades, né? Aqueles que estão chegando, que saiu, e aqueles que estão. Então nós vemos aqui que Jesus era diferente desses religiosos, ele manifestava o que aqui? Amor e misericórdia. Então nós aprendemos aqui sobre identidade, paternidade, sobre amor, né? Amor e misericórdia, misericordiosa, né? Então ele começa, né? Quando eles falam assim, o teu mestre come com pecadores. Quando eles criticam Jesus, Jesus não revida, e conta primeiro a parábola da ovelha, que estava perdida, né? Ele falou assim: qual de vocês que não deixa as 99, né, os justos, que não precisam de salvação, e vai atrás daquela ovelha perdida? Irmão, nós éramos ovelhas perdidas. Quem trouxe nós para a igreja foi Jesus. Aleluia, Jesus! Eita glória, Senhor! Eu nunca ia ser um crente, foi o próprio Jesus. Jesus falou assim que tinha umas ovelhas fora do aprisco, que ele mesmo iria buscar. Então nós somos essa ovelha perdida, e tem muitas ovelhas perdidas aí que Jesus ainda vai trazer para a igreja, né? Inclusive na nossa família, né? Deus vai trazer essas ovelhas perdidas, né? Então a ovelha, ela precisava ser encontrada. Então por isso que ele fala que precisava ir atrás dela, porque ela poderia estar ferida, machucada, né? Presa em algum buraco, né? Assim são aqueles que estão perdidos aí, fora da presença do Senhor. Já a dracma também, ela por ela ser um objeto inanimado, ela também precisava ser encontrada. Então ele fala, né? Qual a mulher que tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia e diligentemente varre a casa procurando até encontrá-la, e quando acha, chama as amigas, as vizinhas e diz, né? Alegrai-vos comigo, porque eu achei minha dracma perdida. Aí ele fala: haverá festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele está falando aqui, né, de nós como pecadores se arrependendo, e a alegria que tem no céu. E qual que era o valor da moeda? Essa dracma aqui, ela era como se fosse 10 moedas de prata que as mulheres recebiam quando ia casar. Então, além de ter muito valor monetário, valer muito,
tinha valor sentimental para as mulheres, é como se fosse um anel de casamento. Então, para a mulher perder uma coisa tão preciosa para ela, ela ia ficar desesperada até encontrar. Então, assim, ele está citando a dracma e a ovelha, né? A importância que tem para o reino de Deus, quando nós nos arrependemos. E Deus espera pacientemente o nosso retorno e que nós recobremos o nosso juízo e voltamos para Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu conosco, né? Deus pacientemente teve paciência. Oh, irmão, se Jesus tivesse voltado há um tempo atrás, nós não tínhamos sido salvos. Imagine. Então nós temos que orar, né? A gente fala, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Não vem ainda não, Jesus. Ainda tem muita gente para ser salva, né? Se tivesse vindo, nós tínhamos ficado para trás, né? Então nós aprendemos aqui, né? Sobre amor, identidade, né? E paternidade, né? Que são representados por duas mentalidades. O primeiro são aquelas pessoas que se sentem como verdadeiros filhos de Deus e têm a sua identidade em Cristo Jesus. Você se sente como verdadeiro filho e filha de Deus? A sua identidade é em Cristo Jesus? Aleluia. Aleluia. Você é como a pomba, simples como a pomba e astuto como a serpente? Por que que Jesus cita a pomba? A pomba tem olhar periférico, ela enxerga só reto. Se vier um carro, ele atropela a pomba, porque ela não consegue ver e voar rápido. Então ela só olha assim. O que significa isso? O nosso olhar é só para Cristo. Nós não podemos ver outra coisa na nossa vida a não ser Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse olhar para Jesus. Esses são os verdadeiros filhos de Jesus, de Cristo. O que são realmente filhos, que está na casa como filho. Não está na casa com a mentalidade de servo nem de escravo, mas está na casa como filho e filhas legítimos de Deus. Amém? O segundo grupo são aqueles tipos de pessoa que não tem essa compreensão que é filho de Deus, que não vive pela fé. Ele acha que vive pelo próprio esforço deles. Tende mais do que para a religiosidade, que é o caso dos escribas e dos fariseus, que pensa mais no lado religioso, não olha por amor e por perdão, né? Glória a Deus. Amém. Então nós identificamos aqui fariseu, escribas, publicanos e pecadores, 4 tipos de pessoas. Cuidado, amado, para você não estar em nenhum desses espíritos negativos aí. Nós temos que estar no espírito dos filhos de Deus, né? Então, nós vamos entender aqui como se comportam os que são filhos de Deus e sabe que é filho de Deus e vive como filho de Deus. Nós não vamos estudar sobre o outro, o segundo que ficou em casa, o antigo, né? O mais velho, né? Primeiro lugar, ele sabia que tinha um pai. Ele relacionava com Deus como um pai. Deus significava para ele como um pai. E não como o quê? Como servo, nem como escravo. Então ele se dirigia sempre a Deus como um pai. Significando o quê? Paternidade. Muitas vezes fala, Deus é poderoso, Deus é fogo consumidor, mas não consegue falar que Deus é pai. Então esse rapaz aqui, ele relacionava com Deus como um pai. Observe que mesmo estando longe, mesmo após ter tomado a decisão errada, abandonar a proteção da casa, do lar, da família, do pai, mesmo ele fazendo tudo errado, ele sabia que ele tinha um pai. Nós estamos falando sobre paternidade. Ele tinha certeza que ele tinha um pai. No verso 18 ele fala assim, levantar-me-irei e ter com meu pai. A minha filha, né, nós tivemos uns problemas, né, antes de eu converter, e minha família não era convertida. Aí eu ia passear com ela. Aí onde eu chegava com ela, eles perguntavam, é sua namorada? Ela ficava toda sem jeito. Aí ela começou a me chamar, ô pai. Chegava nos lugares, já gritava, pai, ô pai. Já chegava anunciando que eu era o pai, né? Hoje já está me vendo como um pai, né? O caso é engraçado, mas é verdade, amados. Ela fazia isso, aconteceu isso com nós, fica até sem jeito, né? E lá no 21, mais uma vez, se você estiver seguindo na Bíblia, ele exclama de novo, pai. Ele sempre seguindo, dirigindo a Deus como um pai. Ô irmãos, a figura pai é a mais forte na nossa vida. A figura do pai é a mais forte da nossa vida, não é da mãe.
E a ausência dele é desastrosa. O pai é ele que vai afirmar a nossa identidade, não é a mãe. Porque nós já somos continuidade da nossa mãe. Nós saímos dela. É a continuidade da sua mãe. Novidade para nós é quem? O pai. Se a mãe chamar a menina de princesa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se o pai chamar ela de princesa, filha, ela vai fazer igual aquela bonequinha, né, da maquininha, da bailarina. Ela vai até ficar dançando assim na ponta do pé. Então a importância de um pai, do sacerdote, né, da figura masculina, né, a proteção espiritual é do pai. Hoje o pastor pregou lá, né, uma palavra rema para nós, né? Você que tem que orar, não é sua mulher. Hoje o chicote comeu no nosso ombro lá, foi bom demais, amado. Foi excelente a palavra, né? O davar de Deus foi liberado para nós lá através do nosso pastor, né? Então a figura pai é muito importante. Então nós precisamos ser bons pais e as mulheres boas mães, para que os nossos filhos e nossas filhas também sigam o nosso exemplo, né? De pai e de mãe, faz toda a diferença. Então aqui o que nós aprendemos? Que mesmo apesar de sermos filhos pecadores, nós temos um pai santo, porque nós somos filhos e nós não somos escravos. Ô Johnny, tá que hora? Não fala que pode ir não, porque tem pregador, meu filho, que ele no outro dia vai dormir até meio-dia. E a gente vai levantar às 5 horas da manhã, tem que ficar no banco aí. Fala, 40 minutos, não passa não. Não, dá tranquilo, entendeu? Mas não fala que pode ir não, que vocês depois de chorar não. O cara pensa que o cara vai fundo mesmo, entendeu? Então mesmo assim nós temos o quê? Um pai. O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas 4:7, falando assim: portanto já não é servo, mas filho, e se és filho é também herdeiro de Deus com Cristo. Então nós herdamos tudo com Cristo, né? Então o filho de Deus, ele sabe que é livre. Nós somos livres sim, mas nós não somos livres de Cristo. Você não está livre de Jesus. Você pode tentar fugir dele, porque você não foge mais. O anzol está lá. Não tenta fugir de Jesus. Então, após ter recebido a herança, ele partiu para uma terra bem longe, e lá ele gastou tudo. Esse jovem, ele se sentia tão seguro e tão livre, que ele não preocupou se a escolha dele era boa ou má. Tão seguro que ele sentiu, na decisão que ele tomou, estava certa ou estava errada. Tem alguém aí que já fez isso? Que tomou as decisões na vida, estava tão convicto que estava fazendo a coisa certa, né, Monique? Que não estava preocupado se ia dar certo ou se ia dar errado. Assim era esse jovem da parábola. Ele não imaginava que ele ia chegar a esse ponto, né, de não ter nenhuma lavagem de um porco para comer. Se ele tivesse consciência do que ele estava fazendo, lógico que ele não ia fazer, né? Mas por que ele fez isso? Não sabemos o motivo que levou ele a tomar essa decisão. A parábola que ela não explica por que ele tomou essa decisão. Só fala que ele foi de casa. Se foi uma nova amizade que ele conheceu, queria pegar a parte dele e fazer um investimento. Se foi algo que frustrou ele dentro de casa, ele preferiu sair do lar, né, porque o lar já não estava mais, né, satisfazendo. Nós não sabemos o que levou ele tomar essa decisão, mas a única coisa que nós sabemos é que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, independente do resultado. Deus não interfere no seu livre-arbítrio, dependendo do resultado. Deus não interferiu no jardim do Éden. Ele podia ter interferido, ele não interferiu ali. Ele respeita a nossa liberdade. Então, como filhos, nós somos livres, mas não somos livres para pecar. É a mesma coisa, esse lote de frente aqui, ó, tá cheio de mina explosiva. Você é livre, mas se você pode andar nele, você vai pisar lá e vai te explodir. Então nós não temos essa liberdade para viver no pecado. Mas as nossas decisões são atos livres, sem imposição. Por isso que a palavra do Senhor fala, não por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Eu estou na igreja, não é por violência, pelo Espírito de Deus. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de ser obreiro, eu gosto de servir,
eu gosto de tocar, eu sinto prazer. Esse é o culto que Deus recebe. Culto que é imposto, se não orar, não vai para o céu. Se não fazer isso, vai para o inferno. Deus não vai receber. Deus não aceita nada por imposição. Amém? Aleluia. Então, Deus não intervém em nossas decisões. Nós arcamos com os ônus das nossas escolhas. Nós vamos arcar com isso aí. Como filhos, nós estamos passivos a erros. Nós estamos passivos a pecar. Ele foi para uma terra bem distante, bem longe, lá gastou tudo. Às vezes nós precisamos chegar no fim da linha, aí é preciso fazer o caminho de volta. Temos que ir lá, a pessoa vai lá no fim da linha, aí vai ter que fazer o caminho todo de volta. Ela já estava bem adiantado, vai ter que começar de novo no princípio. Então a maior virtude é reconhecer, admitir e fazer a devida correção. Não insistir, né? Pecar é um erro, continuar é burrice, né? Não podemos continuar nele, né? Provérbios 28:3 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia é nós não sermos consumidos, né? Então não adianta eu confessar meu pecado. Tem pessoas que é mestre para confessar o pecado e continuar no pecado. Não vai adiantar nada. A palavra-chave aqui está no verbo deixar. Eu tenho que confessar e deixar. Eu fazia isso. Senhor, perdoa. A partir de hoje eu não faço mais. Deixar, não fazer mais. É decisões, né? O cara é viciado numa bebida. Larga a bebida e não bebe mais. Um cigarro, vai outras coisas, né? Que nós não vamos entrar muito em detalhe nessas coisas, né? Vocês são adultos, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então tem que deixar, né? E por mais santo que nós queremos, que somos pecadores, diante da santidade de Deus. E quanto mais santo nós nos tornamos, sentimos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Quanto você se torna mais santo, mais santidade que você vai conseguindo na sua vida, eliminando os pecados, quando você vai dobrar o joelho, você vai orar: Senhor, sonda mim, vê se ainda tem alguma coisa. Você vai se sentindo mais pecador. Quanto mais santo você está, aí você vai sentindo mais que você é pecador. Foi o que o profeta Isaías disse: ai de mim. Isaías era um profeta, além da média da época dele, né? Um profeta, um homem de Deus. Quando ele viu a glória, quando ele viu a santidade de Deus, o que ele falou? Ai de mim, sou pecador. Ele achava que era um profeta, que era muito santo. Então nós somos, né? E ao pensar que nós não pecamos, eu não peco, eu não faço isso. Mais religioso nós nos tornamos. Era o caso dos escribas e dos fariseus, né? Então a parábola ensina que nós, irmão, vamos continuar pecando. Nós nunca vamos parar de pecar. Sabe por quê? Porque você é um espírito. Deus não vai controlar o seu espírito. Jesus, quando você confessa a Jesus, o Espírito Santo recria o seu espírito e você passa a ter a mente de Cristo, mas você continua sendo um espírito, né? Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, né? Então nós vamos sempre continuar pecando, né? Ele não interfere nas nossas decisões. Amém? Glória a Deus. Então Paulo escreve aqui lá em Romanos 12:13, ele fala assim: que ninguém pense além do que convém, né? Achar, né, que está santo demais, né? A característica dos filhos de Deus que nós estamos estudando aqui, primeiro, ele tem um coração quebrantado. O coração dele é quebrantado. Quando ele percebe que ele falhou, que ele pecou, logo bate aquela tristeza, aquele choro, né? Ele não é iníquo. O iníquo, ele continua pecando, ele não importa com o pecado. E já os filhos verdadeiros de Deus, ele tem o coração quebrantado. Quando ele fere, quando ele magoa alguém, ele sente. A esposa, o filho, um amigo, um vizinho, qualquer área, né? Ele sente, né? Eu coloquei aqui alguns grupos aqui, para a gente analisar. Primeiro é o pecador ímpio. É o tipo de pessoa que quebra todas as leis de Deus, os princípios de Deus em sua vida. Ele não gosta da igreja e vive na prática do pecado. Essa é a pessoa ímpia. Aquele que está lá fora, né? O pecador hipócrita, exemplo de Ananias e Safira, né? Tinha dupla
personalidade. Nós não podemos ter dupla personalidade, né? Mas o que acontece? Ananias e Safira, né, viviam uma vida de mentira. Um casal na igreja que vivia uma vida de mentira, né? Só que detalhes, todo mundo sabe, né? Na nossa família, sabe se nós estamos vivendo de verdade ou de mentira. Às vezes nós estamos vivendo uma mentira, mas os próprios familiares nossos estão vendo que nós estamos vivendo uma mentira e só nós que não estamos vendo que é a mentira. Quem mais está vendo que a gente está vivendo uma vida de mentira? Deus está vendo que nós estamos vivendo uma vida de mentira. Esse é o pecador hipócrita, né? E Satanás também está vendo que nós estamos vivendo uma vida de mentira. Lá em Judas capítulo 9 fala assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. O que Satanás queria o corpo de Moisés? O irmão Moisés foi um dos maiores profetas da Bíblia. O ministério que mais teve sinais, prodígios e milagres na Bíblia foi o de Moisés. Falava face a face com Deus. E o diabo queria o corpo dele, por 120 anos, queria levar o corpo dele. O que Moisés fez? Quando ele tinha 40 anos, ele cometeu um crime, uma ocultação de cadáver. E ele achou que ninguém estava vendo. Depois de 80 anos, é o diabo querendo o corpo dele lá. Então nós temos que ser o quê? Transparentes, né? Ser autênticos, né? Então, a gente pensa que está escondido, mas não está, né? O terceiro, eu coloquei o pecador mau caráter. Eu coloquei aqui que é o que causa mais problema na igreja. É o que vive meia verdade. Esse é muito difícil de ser identificado. Dá muito trabalho para descobrir quem que é ele. É o caso de Judas. Judas, né, ele era o tesoureiro de Jesus. E ele tinha problema onde? Na área financeira. Nem os discípulos confiavam de Judas. Por isso que coloca mau caráter. Nem os próprios discípulos estavam junto com ele, conseguiam desconfiar dele, que ele tinha, né, esse lado sujo, que fez o quê? Que trouxe tragédia e sofrimento para a igreja. O lado sujo de Judas, né? Então esses três grupos aqui, eles precisam o quê? Quebrantamento, arrependimento e voltar ao primeiro amor. Agora, o melhor grupo que tem, que nós precisamos estar todos nesse grupo aqui, eu coloquei pecador sincero, que é o autêntico. Pessoas que realmente converteram a Jesus Cristo, têm consciência do pecado e com humildade ouve o Espírito Santo falando em seu coração, quando ele comete uma falha, quando ele comete um erro, com humildade, ele entende que o Espírito Santo está falando que ele precisa fazer a correção, ele arrepende daquilo ali, confessa, arrepende e deixa, né? E quer crescer na graça e no conhecimento. Ele não fica paralisado, sentado no banco, no conforto, como se diz, no ninho, só mamando. Ele quer crescer na graça e no conhecimento. Esse é o grupo que nós todos precisamos estar nesse nível. Nós não podemos pertencer a esses grupos. Então, e esses são poucos e são raros. Então, caindo em si, no verso, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Que caindo em si? Ele quebrantou, ele arrependeu. Assim, se eu for um dos trabalhadores, eu já estou satisfeito. Ô, irmão, nós quando convertemos, o que nós pensamos? Se eu for o faxineiro da igreja, está bom demais. Esse é um coração verdadeiro. Aí Deus fala: você quer ser o faxineiro? Não, você vai ser um profeta, você vai ser um pastor, você vai ser um pregador. Eu vou te levar. Mas o coração do homem de Deus é simplicidade e quebrantamento. Então o filho retornou para a casa do pai devido ao quê? Ele tinha um coração quebrantado. Mesmo depois que ele gastou tudo, né, com as prostitutas, com as meretrizes, fez a farra dele lá, acabou tudo, ele sabia que tinha um pai. Assim, vou voltar para a casa do meu pai. Ele sabia que o pai era generoso até com os trabalhadores. Ele não esqueceu do pai. Então, quando você discipula seu filho, ensina o seu filho, se ele quiser ir, deixa ele ir. Deixa Deus guardar ele. E quando ele retorna para a casa do pai, o pai não o julga e nem o discrimina. E nem o rebaixa da posição de filho. Porque filho é filho, nunca vai deixar de ser filho. Mesmo sendo rebelde, nós seremos filhos de Deus. Deus jamais vai nos rejeitar. Por mais que o mundo nos rejeite, Deus não nos rejeitará. Nunca deixaremos de ser filho. Então o que é que o filho aqui aprendeu? Que não é bom ficar longe do pai.
da casa do Pai. Irmão, não saia da igreja. Não vá para o mundo. Senão não vai ter nem lavagem para a gente comer. E na casa do Pai nós temos de tudo. Amém? Então o desafio nosso hoje é receber aqueles que estão chegando com amor, né, na igreja, que é a casa do Pai. E para fechar, eu coloquei que muitos querem ser profetas, alguns querem ser pastores, outros querem ser vasos, mas o bom, irmãos, outros querem ser missionário, né? Cada um quer ser tocador, quer ser pregador, quer ser tudo. Mas o bom mesmo é sermos o quê? Filhos de Deus. Aleluia. Eu quero ser chamado filho de Deus. Tem até uma música, né, chamada Filho de Deus, né? Então melhor é nós sermos filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir os irmãos que vão distribuir a ceia para estar tomando